Você já parou para pensar que muitas coisas que acreditamos ser verdades bíblicas nunca foram ditas por Deus? Pois é, algumas frases que repetimos como mantras não estão na Bíblia. E sabe o que é mais curioso? Acreditar nelas pode até nos afastar do verdadeiro propósito da palavra de Deus. Hoje, vamos desmascarar 5 dessas verdades populares e descobrir o que a Bíblia realmente ensina. E claro, isso vai desafiar tudo o que você pensava saber sobre a fé. Mas não se preocupe, porque no final você vai sair daqui mais fortalecido e com uma fé renovada. Então, se você quer saber o que Deus realmente diz e evitar os mitos que podem confundir a sua caminhada, fica comigo até o final deste vídeo. E cuidado! A 4ª verdade vai te deixar sem palavras. Deus ajuda quem cedo madruga. Muitas pessoas acreditam que acordar cedo é garantia de bênção. Afinal, Deus ajuda quem cedo madruga, não é? Mas essa frase tão popular não está na Bíblia. O que a palavra realmente ensina é que todo esforço sem a direção de Deus é inútil. Salmos 127:2 diz claramente: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Ou seja, Deus não depende do seu relógio, mas da sua confiança nele. Claro, acordar cedo pode ser produtivo, mas o versículo nos alerta contra a ideia de que nossos esforços humanos, sem depender de Deus, podem resolver tudo. Pense nisso. Quantas vezes você correu de um lado para o outro, se esforçou ao máximo, mas terminou frustrado? Deus quer que você descanse nele, porque Ele cuida de cada detalhe da sua vida. Quer um exemplo prático? Antes de sair correndo pela manhã, reserve um tempo para falar com Deus. Comece o dia com oração e meditação na Bíblia. Uma sugestão? Leia o Salmo 23 e lembre-se: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quem confia em Deus, não depende apenas de esforço humano, mas vive com a certeza de que Ele está no controle. E por falar nisso, a próxima verdade vai mexer com algo que quase todo mundo acredita. Deus capacita os chamados. Você já ouviu alguém dizer: não se preocupe, Deus capacita os chamados? É uma frase inspiradora, mas aqui vai a surpresa. Essa frase não está na Bíblia. O conceito, entretanto, é verdadeiro. Deus, em sua soberania, escolhe pessoas comuns, muitas vezes sem preparo, para realizar grandes obras. Ele não procura os habilidosos, mas transforma os disponíveis. Quer exemplos? Moisés, que tinha dificuldade em falar, foi escolhido para liderar Israel. Êxodo 4:10 e 12. Gideão, que se via como fraco, foi usado por Deus para vencer exércitos. Juízes 6:15 e 16. Esse princípio é um alívio para quem sente medo de não estar à altura do chamado. A verdade é que ninguém é perfeito ou totalmente preparado para fazer a vontade de Deus. É Ele quem dá força, sabedoria e ferramentas ao longo do caminho. Paulo, em 2 Coríntios 12:9, resume isso lindamente. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em outras palavras, sua limitação não é um obstáculo para Deus, mas uma oportunidade para Ele demonstrar sua glória. Na prática, isso significa confiar. Se você sente que Deus está te chamando para algo, mas acha que não está pronto, dê o primeiro passo. Ore, busque discernimento na Bíblia e peça ajuda a líderes espirituais. Você verá que Ele vai te capacitar de maneiras inesperadas. E falando em ser chamado, sabia que nem todos têm o privilégio de ser chamados filhos de Deus? O próximo tópico pode mudar a sua perspectiva sobre isso. Dinheiro é a raiz de todos os males. Você já ouviu alguém dizer que o dinheiro é a raiz de todos os males? Parece uma frase sábia, não é? Mas a verdade é que isso não está na Bíblia.
O que a palavra realmente ensina em 1 Timóteo 6,10 é que o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males. Ou seja, o problema não está no dinheiro em si, mas no apego excessivo a ele. É quando ele ocupa o lugar de Deus no coração que as coisas desandam. Já reparou como o desejo por riquezas pode levar as pessoas a cometerem atos desesperados, como mentir, trair ou até prejudicar os outros? É disso que o apóstolo Paulo está falando. Ele nos alerta que o amor ao dinheiro pode nos afastar da fé e causar dores profundas. Porém, é importante lembrar que ter dinheiro não é pecado. O que Deus pede é que sejamos bons mordomos e usemos nossos recursos para a sua glória. Na prática, como isso funciona? Se você tem recursos financeiros, use-os para abençoar outras pessoas e para expandir o reino de Deus. Contribua em sua igreja local. Ajude quem está em necessidade e, acima de tudo, mantenha seu coração voltado para o Senhor. Afinal, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Falando em interpretações erradas, a próxima frase é uma das mais mal compreendidas em toda a Bíblia. Os 3 reis magos visitaram o menino Jesus na manjedoura. Essa cena é clássica no Natal. Os 3 reis magos ajoelhados ao lado da manjedoura, adorando o bebê Jesus. Lindo, não é? Mas não foi assim que aconteceu. Primeiro, a Bíblia não diz que eram 3 magos ou que eram reis. O texto de Mateus 2, 1 a 11 apenas menciona magos do Oriente e que eles encontraram Jesus em uma casa, não no estábulo. Ou seja, eles chegaram bem depois do nascimento. É curioso como a tradição muitas vezes adiciona detalhes que não estão nas Escrituras. Embora os magos tivessem um papel importante, reconhecendo Jesus como o rei dos judeus, o foco do texto não é sobre quem eram ou quantos eram, mas sobre o significado da sua adoração e os presentes que entregaram. Deus usou até as estrelas para revelar seu plano de salvação. E na sua vida, será que você está prestando atenção nos detalhes da palavra ou aceitando tradições sem questionar? Que tal reservar um tempo para estudar passagens como essa? Com mais cuidado, comece com o Evangelho de Mateus e peça ao Espírito Santo para abrir os seus olhos. E já que estamos falando de entendimento espiritual, o próximo tópico vai abrir sua mente para um conceito muito usado, mas que também não é exatamente como dizem. Todos somos filhos de Deus. Essa é uma das frases mais repetidas. No mundo, todos somos filhos de Deus. Parece acolhedora, não é? Mas, biblicamente falando, não é verdade para todos. O que a Bíblia ensina é que todos são criaturas de Deus, mas somente aqueles que creem em Jesus Cristo recebem o privilégio de serem chamados filhos. João 1,12 afirma: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Isso não é excludente, mas um convite. Deus deseja que todos venham a Ele por meio de Jesus, mas a filiação é um presente reservado para quem reconhece Cristo como Senhor. Pense nisso. Não é o suficiente ser bom ou frequentar uma igreja. É preciso uma decisão consciente de abrir o coração para Jesus. É como entrar numa família. Você é adotado, recebe um novo nome e direitos como herdeiro. Essa é a verdadeira filiação que Deus oferece. Na prática, o que isso significa para a sua vida? Se você já entregou sua vida a Jesus, viva como um filho de Deus, com confiança, alegria e esperança. E se ainda não o fez, saiba que Deus está de braços abertos esperando por você. A decisão de aceitar esse chamado é a mais importante da sua vida. E falando em decisões, vamos refletir juntos sobre o que aprendemos até aqui. Inspiração. Agora que você conhece essas 5 verdades que não estão na Bíblia, fica a pergunta: quantas outras coisas que você acredita sobre Deus podem não ser bíblicas também? É por isso que estudar a palavra de Deus por conta própria é tão
essencial. Não se trata apenas de saber mais, mas de viver com a certeza de que sua fé está firmada na verdade. E para te ajudar a mergulhar de cabeça nas Escrituras, quero te convidar para assistir ao próximo vídeo da nossa série, Gênesis. Nele, você vai descobrir uma técnica revolucionária para ler a Bíblia em ordem cronológica e entender o plano de Deus de uma maneira completamente nova. Esse vídeo está esperando por você na tela final. Agora, me diga, você tem certeza de que conhece a Bíblia ou só conhece o que te disseram sobre ela?